o que a gente vive, o que a gente vê nos noticiários, cada dia mais a gente vê casos de pais que nos assustam, né? Que falam assim, meu Deus, esse cara não pode ser um pai, essa mulher não pode ser uma mãe. Não tá nada fácil. Imagina agora para as crianças, um trauma irreparável que pode ter na vida de uma criança, vendo um casal brigando infinitamente, às vezes ainda, né, como marido e como mulher, às vezes como pais separados, só que quem sofre são os nossos filhos. Eu sei porque quando na minha adolescência, na minha infância, eu via meu pai brigando com a minha mãe jogando panelada no meu pai. Menina, era uma coisa. Eu tô falando de 30 e... Eu tenho 40, 37, 36 anos atrás, já 4 anos de idade. Então, eu vejo, isso está na minha cabeça. Imagina como era o que a gente não via. E hoje, as crianças veem mais do que elas precisam ver. E esses danos vão ficando mais complexos na vida dessas crianças. E a gente está falando da infância. E até um dos maiores fatores que acabam abalando a vida emocional de uma criança é essa relação ruim entre os pais, gente. Se você teve uma relação ruim com os seus pais, você via isso da mesma forma que eu vi no meu passado, conta pra gente no canal do YouTube, quero saber. E a nossa especialista também, ela pode também falar sobre isso. É uma relação, gente, uma relação ruim entre casais, eles podem afetar seriamente os nossos filhos, tá? E pra gente falar sobre relacionamento familiar e como a gente pode contribuir para uma saúde mental para os nossos filhos, até como enquanto família mesmo, hoje eu convido pela primeira vez a nossa psicóloga, a Jussiane Fregadoli. Doutora, seja bem-vinda. Que papo bom! Relembrei minha avó, relembrei pai e mãe. Quem não tem uma história de panela voando, não é, minha amiga? Sim, seja bem-vinda, obrigada. querida. Essa coisa de família, olha, mas vou te contar, Jô, eu me tornei muito mais forte, uma mulher mais segura, porque eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Porque meu pai e minha mãe não sabiam o que eles estavam fazendo, parecia, sabe? Sim. E a gente estava lá acompanhando aquele cinema todo ao vivo e a cores. Exatamente. Hoje, essa preocupação, né, daquilo que nós estamos fazendo em casa, a forma como eu me relaciono com meu marido, sim, as brigas, hoje nós temos mais consciência disso, do impacto que isso pode ter para as crianças, possivelmente até por termos vivido isso. Sim, sim. Né? E antigamente, as gerações anteriores, elas têm isso. As coisas eram só feitas, não se tinha essa reflexão. Eu lembro muito bem que não tinha uma argumentação por trás de tudo. Voava a coisa e voava. Sim. Né? E é mesmo... não sei se era mais um machismo, Jô, também. Sabe aquela coisa do machismo? Mulher não fala, a mulher fica quieta. Isso tem muito, né? Também, porque... as mulheres, elas têm essa liberdade, esse acesso a se expressar, a poder se posicionar dentro de casa. Isso é uma coisa muito recente. Exato. Né? A liberdade da mulher, a autonomia, o empoderamento feminino, ele é uma criança. Até a própria questão financeira, como a mulher está saindo, às vezes o homem está em casa trabalhando, nada contra. Mas você vê como inverteram seus papéis e a qualidade da educação está ali, porque o pai está ensinando o que a mãe não ensina e a mãe ensina o que o pai não ensina. Os dois estão entregando o que eles podem também para essa geração, isso, né? Hoje, quando a gente pensa no ideal de família, é isso, é uma troca, né? Sim. É essa complementariedade. Todo mundo participa, todo mundo faz. Só que tem uma coisa que muitas vezes os pais, eles esquecem, que ainda se existe hierarquia, e isso nunca vai acabar. Sim. Os pais são os pais e os filhos são os filhos. Existe todo essa mobilidade de ambos, né? Tanto pai, mãe, filhos colaborarem dentro de casa. Exato. Mas os valores e princípios, isso eles não acabam. Tem coisa que não se discute, simplesmente vá lá e faça. Não me faça voltar aqui para explicar para você o que você tem que fazer. Lá em casa é 4, tá? Então o meu negócio lá é tenso. Eu só falo uma vez, eu não volto para falar de volta. E não ameaço, não bato, não brigo. Eu só falo com toda a educação e finesse que minha mãe me deu. Sim. Faz, meu bem, porque eu tô pedindo pra você, porque se eu voltar aqui, você não vai gostar do que vai acontecer, entendeu? Uma pequena ameaça. E o negócio, mas assim, eu tenho educação dos meus filhos, é algo assim que todo mundo fala pra mim e pontua, que legal. Mas é porque eu sou muito verdadeira. Eu não trato como amigos meus filhos, tá? Eu tenho eles como amigos, mas eles são os meus filhos, então vem cá. Antes a mãe falar do que o amigo falar, antes o mundo falar do que... Antes a mãe falar do que o mundo falar. Porque o mundo não pede licencinha, ele bate. Exatamente.
Então, a correção que os pais dão dentro de casa para os filhos, ele é com amor, ele é com carinho. E se os filhos não aprendem, eles não levam isso em consideração, a vida, ela vai fazer ele passar. E a vida, ela não é boazinha, é aquele tapa na cara mesmo. Agora né? a gente vai entrar nesse assunto, só para vocês que chegaram agora, são 3 horas e 15 minutos, qual é o assunto que nós estamos abordando aqui? Coloca na tela, produção. Seja bem-vindo e peço até para que você entre no canal do YouTube e compartilhe também com a gente. Como que o relacionamento familiar ele vai contribuir para a saúde mental dos nossos filhos? Veja, eu lembrei aqui o que eu passei na minha infância com 4 anos de idade. A minha irmã com 6 viu muito mais, provavelmente. Aí eu te pergunto, era a realidade naquela época? Era, mas eu vi coisas que eu não precisava. Agora a gente vai entender isso porque a gente está falando de pai e mãe que são casados, fora aqueles que são separados, que fazem confusão com as crianças, alienação parental e daí por diante, a gente vai abordar sobre isso também. Coloca aí a próxima tela, produção, para ilustrar qual vai ser o nosso seguir aqui. Ela tem que ser o suporte, a família, de fato, para essa criança, né, minha amiga? Sim, a família, ela é tudo, ela é o pilar. Então, quando a gente pensa assim, e eu quero dar para meus filhos uma boa saúde mental, primeiro eu tenho que investir em quem? Em mim. Né? Os pais precisam se educar para educar os filhos. Exato. Então, eu cuidando de mim, do meu controle emocional, né, ter equilíbrio, não querer tratar tudo no grito, na briga, eu estou ensinando isso para as crianças, eu estou ensinando isso para os meus filhos. E com isso eles vão reproduzir isso no meio. Não tem problema pedir nada com educação e gentileza, né? Não é problema nenhum, amor. Por gentileza, você pode tirar o sapato que a mãe pediu já para você, você deixou de novo ali, você pode guardar no lugar dele? Não vai jogando a remessão do sapato ali na criança e fala, pega essa coisa que eu já falei. Tudo tem. Você está reproduzindo o que você não quer, na verdade. Né? E essa tendência de algumas vezes a gente chegar nesse estado, não quer dizer, nossa, vou me condenar porque eu gritei com o meu filho. Não, já fiz também, não vou dizer pra você que não. Acontece, porque de certa forma a gente reproduz muito aquilo que vivemos. E quando os nossos pais, eles tinham esse jeito agressivo, eles entendiam que era dessa forma que se educava os filhos. Né, que para se pôr autoridade, ele tinha que falar grosso, tinha que falar alto, né, para a criança aprender, tinha que dar ali uma igual casos dos homens não darem carinho para os meninos, porque homem não ganha abraço, não ganha carinho, imagina. Exato. Então, hoje a gente vive numa sociedade onde a gente está adaptando esses conceitos. Nós viemos ali de uma fase muito repressiva, né, para uma fase de educação muito liberal e que a gente tem sentido aí alguns resultados. Mas eu fico um pouco perdida nesse liberal demais também, E aí essa coisa, hoje a ideia é ter esse equilíbrio. Precisamos ter ali um posicionamento, ser firme, mas não precisa ser agressivo. Exato. A autoridade e nem não frouxo é demais. Sinônimo de autoritarismo. Entendi. Tá vendo que legal? Combina com o que vocês acreditam na casa de vocês? Acredito que sim, né? E comenta pra mim lá, daqui a pouco eu vou abrir o canal do YouTube pra saber. Coloca a nossa segunda. Vamos lá. O que faz, né? O que fazer, na verdade, eu como mãe, meu marido como pai, enfim, para melhorar esse ambiente familiar, a família como um todo? Quando a gente tem conflitos, é a melhor coisa a gente ter ali a oportunidade, vamos conversar sobre isso, né? Então, ali, às vezes, você está ali corrigindo teu filho e corrige uma vez, 2, 3, e a coisa não está acontecendo. Peraí, se cansa. Senta aqui, vamos falar sobre isso. O que está acontecendo? Então, a melhor forma de educar, a primeira coisa é você acolher. Porque quando a criança ela está muito agressiva, muito respondona, o que ela está pedindo? Ela está pedindo carinho, atenção. Ela está vulnerável, né? Ela Alguma coisa tá. Isso. E aí senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Mesmo entre os casais, né? Eu tô ali, o meu marido fez alguma coisa que me incomodou, aí eu vou e dou patada, e dou patada, e dou patada. E isso vai, né, só alimentando aquela raiva, aquele rancor, e vai afastando a família, ali afastando o casal. E os filhos, eles sentem, porque tudo que acontece entre o casal acaba repercutindo nos filhos, nas crianças, não só crianças, como até nos filhos já adolescentes, aí os adultos jovens. Então é isso, primeira coisa, tem alguma coisa acontecendo, é a comunicação, é a conversa.
Isso faz com que o ambiente ele seja propício, saudável. Tá vendo, gente? A conversa, o diálogo, não é na gritaria não, viu? E a próxima tela vai falar sobre o quê, gente? Sobre as consequências de uma relação ruim entre os pais. Quando a gente fala de consequência, isso é para a vida toda. Se a criança acompanhar e ver, qualquer coisinha errada. Sim, isso, né, é algo assim que todos nós já vivenciamos, essas consequências ruins. E não quer dizer que nós vamos impedir os nossos filhos de passarem por isso, porque é impossível, somos humanos. E a primeira coisa é isso, é entender, eu posso errar. Isso já, você passa um exemplo maravilhoso para os filhos, deles aceitarem assim, que eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser uma boa pessoa. Sempre buscar o meu melhor. Basta ser eu, só fazer correto, do melhor jeito. Mas eu vou falhar, eu vou errar. Então, ele vendo que os pais assumem isso já traz, né, essa evolução. Então, o que acontece quando o ambiente familiar é muito ruim? Isso vai se gerando trauma. E quanto mais trauma, vai alimentando aquela agressividade dentro, né, das crianças. E aí que futuro... Aí o pai fala, e eu não sei porque esse menino tá assim com 15 anos de idade brigando com o mundo. Tá vendo coisa que não deve. E o mundo vai absorver isso e não vai dar carinho, amorzão, vai dar patada, vai dar porrada. E se ele não tiver um psicológico bom, uma saúde mental boa, cair na depressão e outras coisas mais que a gente tem visto aí com os nossos adolescentes, que tem que chamar muita atenção sobre isso, tá? Isso está aumentando muito, né, a questão dos transtornos mentais dentro da adolescência. Exatamente. Né? Ainda quando para no transtorno, né, minha amiga? Quando ele não parte para agressão física contra ele mesmo, né? E há 1 minuto e meio para acabar e mais uma telinha, nossa última. Como saber se os nossos filhos estão precisando de um suporte profissional? Como no seu caso, para orientar, seja a família e ele como um todo. Quando você vê assim que a criança ela está tendo comportamentos, atitudes que vai além do teu poder, né, além da tua intervenção, a melhor coisa é você buscar um profissional, porque não necessariamente que a criança ela vai precisar fazer a terapia, mas algumas vezes ou apenas uma orientação do profissional já pode ajudar a mudar essa dinâmica familiar. Clareia, né? E com isso, né? Então, quando a gente deveria, na verdade, deveria procurar sempre, né? Porque o objetivo de buscar um profissional na área da psicologia é trazer esse bem-estar, né? É nos desenvolvermos para sermos uma pessoa melhor. Legal, isso aí. E aí com os filhos, com as crianças também. Viu que ele está ali tendo alguns comportamentos, alguns sintomas, que vai além do teu poder enquanto pais. Busque ajuda. Busque ajuda. Espero que esse assunto tenha clareado, feito você refletir, pensar sobre a sua família enquanto casal, tá bom? Vou trazer você pra gente falar sobre a separação e como isso pode causar. Acho que aí vai ser um assunto muito bom. É muito importante muito bom. isso. Quero te agradecer Obrigada. imensamente, minha maravilhosa. E vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta eu vou abrir o nosso YouTube, vou abrir enquete, quero falar com vocês. Beijos! Até daqui a pouco. Tchau!